O mercado financeiro ele sempre foi um mistério para a maioria das pessoas, sempre visto como algo que só os ricos e os poderosos tinham acesso. E durante muitos anos da minha vida eu acreditei que isso realmente era verdade. Até o momento que eu virei a chave. E graças a uma coisa que eu fiz, eu descobri que as oportunidades que eu tinha, ou na verdade que eu acreditava que eu tinha, na verdade era só uma fração do que eu conhecia. E as oportunidades que eu tenho hoje, eu adquiri a partir do momento que eu busquei informações, busquei conhecimento. Na era que a gente está, nada mais fácil do que a gente encontrar informações nos lugares corretos. E nesse meio tempo eu descobri que o mercado ele é aberto para todos. Todo mundo pode investir em todos os ativos que estão disponíveis no mercado. Só basta você saber como fazer e o valor que você pode gastar. E eu consigo te mostrar um jeito de você investir o seu dinheiro que vai ser mais barato que uma picanha. Exatamente isso que você me escutou. Vai ser mais barato que uma picanha. Então, só para você ter uma ideia. Hoje, o quilo da picanha, ele se encontra ali na faixa de R$ 65 o quilo. Então eu separei três classes de ativos, três ativos distintos para mostrar que você conseguiria comprar três ativos e ainda sobraria dinheiro o da picanha. Que seria o que? Você comprar uma ação da Bradesco, a BBDC 4, por R$ 15,25. O fundo imobiliário APTO 11, híbrido, tijolo e papéis, R$ 8,98. Exatamente, R$ 8,98. E o Tesouro Direto, o Tesouro Pré-fixado de 2025, R$ 30,43. Então você conseguiria comprar todos esses ativos, ainda sobraria para você comprar alguma coisa mais barata. Que aqui tem lá em ações, alguma coisa do tipo. Então aqui eu já consigo mostrar para você que investir não é para gente rica. Investir é para quem é rico, sim, de conhecimento, de sabedoria, que busca, tem metas, tem objetivos, tem realmente uma perspectiva maior sobre a vida do que aquilo que ela já aprendeu até aquele momento. Porque o que acontece é que durante a nossa vida é como se a gente começasse lá dentro de uma caixa. A nossa vida é uma caixa, lá no nível zero, né? Quando a gente é criança, não sabe da vida, não entende o que é a vida. Então, no momento que a gente vai evoluindo, vai crescendo, a gente vai saindo da caixa do nível 1 e vai subindo para o nível 2, né? Daí a gente vê um nível de consciência, uau, que lugar incrível, porque a gente subiu o nosso nível de conhecimento, né? De consciência sobre as coisas, sobre os problemas, sobre as soluções, sobre o mundo que a gente vive, sobre as oportunidades que a gente tem, que a gente só consegue enxergar aquilo que a gente... as oportunidades que a gente tem quando a gente sabe que existe uma oportunidade, que aquilo é uma oportunidade. Então, o fato de você enxergar, pode existir 100 oportunidades perto de você. Se você não sabe o que é uma oportunidade, você não consegue identificar aquilo. Então, quando você vai crescendo na vida, né, descobrindo, tirando dúvidas, enfim, vai aprendendo cada vez mais, você vai evoluindo nesse nível da consciência, esse nível das caixas. Então, por isso que é importante a gente sempre evoluir, buscar informação, buscar mentores, buscar referência no mercado, pessoas que possam nos auxiliar, seja gratuitamente ou seja pago. Aliás, você que está aqui agora, você está consumindo esse conteúdo aqui gratuitamente, porque a gente está num lançamento. Então, estou te dando um passo a passo para você investir o seu dinheiro com menos de R$ 60. Depois que eu entendi tudo isso, eu comecei a desenvolver uma habilidade financeira muito maior, muito maior. Desde os 18 anos, para você ter uma ideia, eu estudo sobre finanças. Desde quando eu li a primeira vez aquele livro do T. Harv Eker, que é o Segredos da Mente Milionária. Esse livro foi a chavinha que virou essa mentalidade, que eu nem sabia naquela época o que era ações. Foi descobrir anos depois, naquele ano que eu li o livro, mas anos depois que eu comecei realmente a conhecer, né? E nos últimos 4 anos eu desenvolvi a habilidade de educador financeiro, né? De coach financeiro, junto com uma empresa onde eu fui sócio, e a gente atendeu milhares de pessoas, ajudou a eliminar milhões de dívidas, ensinando as oportunidades do mercado, ensinando como gerenciar o dinheiro, como investir o dinheiro, as ferramentas, as plataformas, dando suporte e mostrando para eles, assim como eu mostrei para você aqui agora, que dá sim para investir com pouco dinheiro. E investir para o futuro, para os seus sonhos, para os seus objetivos. Não é só investir pelo dinheiro em si, é dar propósito naquilo. E para quem já sabe o poder dos juros compostos, você sabe que o tempo é seu aliado.
Então, quanto antes você começar, mais aqueles juros compostos vai trabalhar a seu favor. Então, comece com pouco ou comece com muito, os juros, ele sim vai ser fundamental para você adquirir a independência financeira. E eu separei um exemplo aqui para te mostrar, que é, por exemplo, eu trabalho desde os 13 anos de idade. Então, onde eu trabalhava, né, eu trabalhava meio período numa locadora lá do meu bairro, e naquela época eu devia ganhar mais ou menos uns R$ 300, trabalhava mais ou menos uns 20 dias, um pouquinho mais, vamos jogar ali um mês. Ganhava então R$ 300 no mês. Então, se eu tivesse investido R$ 100 desde lá daquela época que eu estava com 13 anos, até hoje, né, que eu estou com 27 anos, seriam 14 anos de investimentos, com uma taxa de juros, vamos colocar bem baixinha lá, de 7% ao ano, tá? Hoje a Selic está 13,75%, mas vamos jogar 7%, bem baixinho, tá? Eu já teria, aí eu calculei aqui, né, o total de investimento durante todo o período, contando só com os R$ 100 durante esses 14 anos, seria de R$ 16.900. Junto com os juros de 7% ao ano durante os 14 anos, esse valor ele vai para R$ 28.176,03. Então, ó, em 14 anos, meu patrimônio ele aumenta R$ 11.276,03 somente dos juros. E esse valor ele é equivalente a 40% do montante final, que é os R$ 28.176. Então, se eu tivesse só acumulado, guardado numa caixinha o dinheiro, ou até numa conta corrente, né, e não gastado, por exemplo, eu teria R$ 16.900. Se eu tivesse investido a 7% ao ano, eu teria o valor total de R$ 28.176,03. Então, aqui a gente já começa a identificar, olha só, em 14 anos, investindo R$ 100 por mês, eu aumentei 40% do meu patrimônio. E se fosse mais? E em contrapartida, né, se você quer ganhar algum dinheiro sem ter que investir o seu próprio dinheiro, o seu próprio recurso financeiro, você vai depender da Previdência Social, como um trabalhador, né, que trabalha lá seus 35 anos, para receber no final desse período, se tiver a pontuação tudo certinha lá, né, somar tudo deu de acordo, a pontuação com a data de aposentadoria tá certinho, se aposentou, você vai se aposentar com 60% do seu salário. Então é você trabalhar por 30 anos para ter os 60%. Né? Então, por exemplo, se você, né, aposentou com R$ 2.000, recebendo R$ 2.000, hoje, né, você estaria ganhando R$ 1.200 de acordo com 60% do valor da aposentadoria. Né? Então, hoje o convênio, para você ter ideia, hoje o convênio para idosos, ele está entre R$ 500 e R$ 900 por mês. Então, teoricamente, sobraria R$ 700 fora os remédios, as vitaminas, fora o mercado, fora a água, etc, né? Fora inúmeras outras coisas. Então, a pergunta é o seguinte, será que esses R$ 700, que teoricamente sobraria de uma pessoa que ganha R$ 1.200, que é 60% dos R$ 2.000 que ela recebia antes de aposentar, será que esses R$ 700 ela vai conseguir manter uma qualidade de vida ideal para a idade dela? Ou pelo menos vai conseguir manter a vida dela, né, sem passar necessidades? Ou será que ela vai ter que arranjar um bico para fazer um extra no final de semana ou durante a semana? Ou será que ela vai depender dos parentes? Por conta de que durante todos aqueles 35 anos trabalhados, ela não teve um direcionamento financeiro, ela não buscou aprender mais para investir o próprio dinheiro. Então, isso aqui já fica de recado para você, tá? Então, será que é justo você trabalhar 35 anos durante a sua vida, chegar no momento mais delicado e você não ter nem o necessário, nem o suficiente para poder se manter, para poder ter uma qualidade de vida, para não passar por outros tipos de problemas? Isso depende das suas escolhas hoje. Será que as suas escolhas hoje elas estão alinhadas com os objetivos de vida que você realmente quer? Será que as ações que você está fazendo está alinhado com as suas metas? Ou será que você está só fugindo dos problemas, contornando, gastando dinheiro sem anotar, né, sem se planejar, não tendo controle financeiro e gastando sem nem mesmo saber se pode? Fazendo dívidas em cartões de crédito, fazendo financiamentos que estão corrompendo 30%, 40% dos seus recebimentos hoje. A realidade é que cada um vai ter o que merece, seja bom ou seja ruim. Tudo vai ter aquilo que busca.
Então, se você busca aprender mais, se desenvolver mais e dar o próximo passo para fazer investimento, isso já vai acontecer no seu futuro, porque você já está fazendo isso hoje, né? Já é uma escada ali, uma progressão. Agora, se você não busca, aí não tem jeito. E tem outra coisa também. Eu não sei se você já ouviu falar sobre a pirâmide etária absoluta, né? E a progressão dela nos últimos anos também. A pirâmide etária absoluta, ela é basicamente um gráfico que ele mostra sobre a população brasileira dividido pelo sexo, né? Homem e mulher, e pelas idades. Lá entre anos 80, anos 90, o número de jovens que estava na base da pirâmide, ele era superior ao número de idosos que estava mais próximo da ponta, né, dessa pirâmide, que seria, no caso, nível de mortalidade, né, pessoas mais idosas, pessoas mais novas, nível de natalidade. Então, as pessoas mais velhas tinham menos, as pessoas mais novas tinham mais. Isso lá no século passado. Agora, na época que a gente está, se você olhar muito bem, você repara a pirâmide está se invertendo. As pessoas estão tendo menos filhos, né? E a base de idosos ela está subindo e logo ela vai estar na ponta superior da pirâmide. Não vai mais estar na base. Então não vai ter mão de obra, né, trabalhadores suficiente para conseguir sobressair nesse problema da previdência social, que até hoje é um problema discutido e que estão buscando a solução ainda. A aposentadoria, né, pela Previdência Social, ela é questionável. Será que você vai se aposentar ainda? Então tudo depende de você. Porque como eu já mostrei para você, o fator crucial é o tempo. Então, ou você vai preferir trabalhar 35 anos para talvez se aposentar, ou você vai realmente querer, né, vai buscar o conhecimento agora, para dar o próximo passo e já começar a investir a partir da próxima semana. A escolha é sua. O resultado final é seu também. Então, não tem aquela desculpinha. Mas e se eu morrer no ano que vem? Você já falou isso nos últimos 5, 10 anos? Aconteceu? Então, deixe de usar uma desculpa para tentar fugir do problema, que às vezes é se desenvolver, aprender, adquirir novas habilidades, e comece realmente a ir para um caminho que você deseja. E se você não desejar, para mim tá tudo bem também. O importante é que a sua parte você faça para você mesmo. Então até agora você percebeu que é indispensável você investir o seu dinheiro para ter a conclusão dos seus sonhos, dos seus objetivos e também uma independência financeira no futuro. Não ficar dependendo de aposentadoria da Previdência Social, né? Aposentadoria do governo. Porém, para a gente conseguir investir sem ir para o caminho errado, a gente precisa seguir uma determinada lógica. Então você precisa adotar um determinado conhecimento que vai fazer você progredir gradativamente durante essa escala da sabedoria dos investimentos. E o mais importante é que sem expor a risco desnecessário. Mesmo porque, de início, o primeiro passo é criar reserva financeira. Para casos de emergências, hein? Então existem duas classes principais dos ativos financeiros, tá? Começando, claro, pela construção da reserva financeira para emergências, né? Que é um ativo com maior liquidez e também com segurança. E a classe dos ativos financeiros são a renda fixa, aí vai entrar o quê? O Tesouro Direto, CDB, LC, LCI, LCA, as debêntures, CRI, CRA, letra financeira. Aí tem renda variável, ações, BDRs, fundos imobiliários, ETFs, subscrição de ações, fundos de investimentos, IPO, previdência privada, COI e criptoativos. Só que não só isso, sempre tem mais tipos de ativos, né? Os criptoativos mesmo já consegue segmentar em vários, como por exemplo os DeFi, né? As finanças descentralizadas, onde você compra aquele token e só de deixar aquele token armazenado, aquele token ele já está rendendo um determinados juros para você. Só que para a gente começar, a gente tem que começar sobre a parte da renda fixa. Então, como você já assistiu na primeira aula, na parte de criar a conta na corretora de valores, a gente já foi direto na conta fixa no Tesouro Direto. Porque lá no Tesouro Direto é quando você vai construir a sua reserva financeira. Então, essa segunda aula
né? Ela deveria até ter sido antes da primeira. Mas eu quis fazer a primeira para você já conseguir dar o primeiro passo antes mesmo de se bloquear com a parte da sabedoria, a parte do conhecimento, dos insights, do que você precisa estudar para conseguir dar esse próximo passo. Por isso que eu trouxe nessa segunda aula os conceitos por trás dos investimentos. Porque existem os conceitos e os pré-conceitos. Os pré-conceitos é, por exemplo, achar que é para rico, achar que é só para gente que tem muito conhecimento, só gente que é profissional. Não. Na última aula você criou uma conta na corretora de valores. Você já consegue investir o seu dinheiro. Seja no Tesouro Selic, que a gente conversou na última vez, seja nas ações aqui, como da Bradesco, né, de 15 e 25, pela mesma corretora, ou seja no fundo imobiliário, né, de 8,98, que é o APTO 11. Então, tudo vai depender do seu grau de conhecimento, isso é óbvio, mas é para todos. Esse é um dos principais pontos que você deve saber, tá bom? E vamos lá, mais barato que uma picanha. Mais barato que uma picanha, investimentos de 15 e 25, de 30 e 43, de 8 e 98. Então, investir pode ser mais barato que uma garrafa de vinho, pode ser mais barato que uma picanha, pode ser mais barato que um rolo de papel higiênico, tá bom? Então não se iluda achando que é para pessoas que são ricas apenas. Tem que ter sabedoria? Tem que ter, para não se expor ao risco sem a necessidade. Mas, primeiramente, você tem que saber que se você pensar que não é para você, automaticamente já não vai ser. Se você souber aonde estão esses ativos, como comprá-los, em qual momento e o porquê, ter um direcionamento, um motivo, uma meta final para aquilo, aí sim você está no caminho certo. Então por hora, você já aprendeu tudo que você precisa para dar o primeiro passo. Então agora é a hora de você já investir o seu dinheiro, só que muita calma. Muita calma, porque na última aula, na terceira e última aula, vou falar sobre os riscos. Os riscos e as oportunidades que esse mercado ele vai oferecer. Não sei se você já está percebendo, mas o mercado ele caiu. E mercado cair é igual oportunidade. Mas se cair mais, você tem que ter os seus riscos, você vai ter os seus riscos também. Então você precisa sempre estar de olho e antenado. Só que na terceira aula, eu espero você a aula mais importante, que a gente vai falar sobre os riscos. Até agora você já criou sua conta, você já sabe por que investir, já sabe que é barato, já sabe onde investir, já tem toda uma lista de ativos na sua mão, que está lá na corretora. Agora, a gente só vai falar sobre os riscos, que é a parte fundamental para você não cometer erros no meio desse caminho, tá bem? Então aguardo você na última aula. Eu quero saber, me manda uma mensagem se você assistiu esse vídeo e qual foi a sua maior curiosidade. As melhores curiosidades eu mato lá no finalzinho da última aula para elevar ainda mais o seu nível de consciência e fazer com que você continue progredindo no seu conhecimento, no seu desenvolvimento pessoal e financeiro também. Beleza? Então, te espero.